1.37 Guild Wars capítulo 109, Luckmancer autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site e link na descrição. O que? O único Luckmancer em Boundless atualmente. Quão raro tal coisa poderia ser? Um Luckmancer era exatamente como o nome indica, uma pessoa que manipulava a sorte para alcançar os efeitos e resultados desejados. Era a classe que surgiria quando um jogador inserisse todos os seus pontos na sorte antes de atingir o nível 10. As 7 estatísticas eram força, destreza, resistência, inteligência, espírito, carisma e sorte. Cada uma dessas estatísticas poderia ser maximizada ao mais alto grau, produzindo uma classe única e aberrante que tinha habilidades extremamente excêntricas. De todas essas classes únicas, era a classe mais valorizada para qualquer guilda que quisesse alcançar o nível divino, um Luckmancer. Um Luckmancer era a pessoa que abria baús e abençoava a guilda com sucesso sem fim através de suas mãos divinas. Um Luckmancer nunca puxou o bastão, eles eram como aqueles personagens de Mauriço e nos romances. Foi extremamente difícil matar um Luckmancer e também foi difícil para eles matar você. Bem, relativamente difícil para eles. Se eles conseguissem atingir você e provocassem uma morte instantânea, você morreria, não importa quanta saúde tivesse. Cada baú foi enviado para o Luckmancer da guilda em qualquer guilda divina, sem exceção. Até mesmo Draco, sem hesitação, puxou 2 baús de tesouro lendários na frente deles, embora fossem apenas Fighter Cleric e Sublime Notion aqui. Não se preocupe com Sublime Notion. Ela era ainda mais confiável do que se Draco conhecesse um clone de si mesmo. Quanto ao Luckmancer, essa foi a aposta. Os Luckmancers eram extremamente difíceis de lidar, mas suas personalidades sempre foram gentis e generosas, mas também muito excêntricas. Cada Luckmancer na linha do tempo anterior era assim. No entanto, este novo Luckmancer nunca havia sido descoberto na linha do tempo anterior. Ele era um rosto novo na classe em 2 linhas do tempo. E Draco sentiu o peso do efeito borboleta atingi-lo. Mesmo assim, não adiantava chorar por causa do leite dividido. Estava fadado a acontecer, pois o próprio fato de lhe ter reencarnado mudou o ciclo de causa e efeito nesta linha do tempo. Havia o contrato com a Umbra, então esse sujeito nunca poderia escapar da guilda. Possivelmente. Porém, se ele fosse ao mundo real para compartilhar os segredos da Umbra, seria tarde demais. É claro que se ele fizesse isso, Draco nem precisaria fazer nada. A IA iria penalizá-lo com base nos termos do contrato. Já havíamos explicado como os capacetes Virtua não conseguiam ler pensamentos vivos, mas podiam navegar facilmente pelas memórias. Draco também não tinha medo de que as pessoas soubessem que ele tinha baús lendários. O que diabos a base de jogadores atual poderia fazer sobre isso? Tudo o que podiam fazer era se unir e tentar arrancar os itens de suas mãos. Mas eles estariam se alinhando para a dissolução instantânea da guilda. As guildas e jogadores verdadeiramente poderosos não cairiam nessa armadilha. Mas os NPCs. Essa era a preocupação de Draco. Com Richmond em suas costas, eles não se atreveram a abordá-lo por matar Ratchet e adquirir o primeiro baú do tesouro lendário. Mas com mais 2 em suas mãos agora, eles poderiam enlouquecer e simplesmente matá-lo até a morte. As diferentes reações de jogadores e NPCs sobre a mesma questão mostraram como diferentes perspectivas levaram a diferentes ações. Os NPCs desta época eram constantemente assediados pela Grande Guerra, então qualquer coisa que pudesse ajudá-los a chegar ao topo era seu objetivo. Eles tinham apenas uma maldita vida, e seria tarde demais para se arrepender se morressem porque eram bons demais. Os jogadores nem sabiam da Grande Guerra e mesmo que soubessem, e daí? Claro. Eles perderiam alguns níveis e alguns itens, mas era isso. Não importa o que acontecesse, suas vidas não estavam em perigo enquanto jogavam este jogo. Ou assim pensavam. Como tal, Draco foi capaz de entregar este baú ao sujeito sem muita preocupação. Ele poderia lidar com as consequências de qualquer maneira, e isso seria um bom teste de caráter para o sujeito. Sublime Notion viu o peito e estremeceu, fazendo seus seios balançarem tentadoramente. Um baú do tesouro lendário era algo que ela sabia ser quase impossível de adquirir, mas Draco havia retirado 2 deles. Sublime Notion não pôde deixar de se perguntar como Eva conseguiu encontrar um sujeito tão bem-sucedido. Suspiro, se ela tivesse sido mais rápida e reivindicado ele. Fighter Cleric estava bastante calmo sobre o assunto.
Na verdade, o que o preocupava tinha a ver com sua capacidade de ter sucesso no assunto. O fato de que ele estava abrindo baús de tesouro lendários não o surpreendeu, porque ele sabia que o que quer que saísse não era dele. Seu dever era abri-los e certificar-se de que tudo que saísse fosse melhor do que qualquer coisa que o dono provavelmente pudesse retirar sozinho. O fato de o baú do tesouro estar nesse nível apenas aumentou a pressão sobre ele. Sem perder tempo, Peter Cleric abriu o primeiro baú do tesouro lendário. Um brilho dourado subiu do peito e subiu aos céus, formando um fenômeno que todos em um raio de quilômetros poderiam ver. Dentro do super mini mundo pequeno, é claro. Esperando que Draco abrisse 2 baús de tesouro lendários como antes, onde ele subestimou a fanfarra de tal coisa. Ingênuo. Como você viu que desse sujeito malvado? Dentro do super mini mundo pequeno, tudo foi guardado aqui. Nem mesmo um único pio surgiria do lado de fora, ou porque ele deixaria outras pessoas entrarem em seu quarto pessoal com tanta facilidade. Depois que a fanfarra acabou, um item pairou no ar sobre o baú do tesouro lendário. Era um anel que brilhava com um brilho sombrio, fazendo com que todos que olhassem para ele sentissem a ameaça da condenação eterna sobre eles. Draco inspecionou o anel silenciosamente. Anel abissal, item ornamental classificação, lendário efeitos, passivo 1, King of Noct. Todos os atributos são aumentados em 70% durante a noite em uma área sem luz. Cada ataque que atinge o usuário tem 30% de chance de errar, apesar de sua precisão. Passivo 2, Mortalha das Trevas. Uma camada permanente de escuridão cobre sua forma, tornando 300% mais difícil de detectar em modo furtivo e 70% resistente a ataques do elemento escuridão. Ativo 1, Puxão Abissal. Abre um buraco de minhoca até o abismo que engole todos os inimigos ao alcance. Tempo de espera, 1 dia. Nota: o alcance máximo de sucção é de 300 metros no Rancon. Nota: as metas máximas de sucção são 100 no Rancon. Outras habilidades só podem ser desbloqueadas ao atingir um nível de classe superior. Draco ficou satisfeito com isso. Foi feito sob medida para Eve e qualquer pessoa da classe Shadow Assassin. Poderia até ser adequado para aqueles que preferiam habilidades e técnicas do elemento escuridão em geral, mas com um efeito muito mais fraco. Draco colocou o anel em seu inventário e permaneceu em silêncio. Peter Cleric notou a satisfação de Draco e ficou muito mais relaxado ao abrir o segundo baú. A fanfarra foi um pouco mais forte desta vez, fazendo Draco se sentar em sua cadeira. Até Sublime Notion e Peter Cleric ficaram surpresos. Mesmo que não entendessem explicitamente o que isso significava, podiam raciocinar que algo bom estava surgindo. Draco tinha um pouco mais de experiência com baús de tesouro desse nível, então ele tinha mais certeza de que algo grande sairia do baú do que eles. Se a fanfarra desta abertura em particular fosse mais forte do que a que veio da abertura da alma do dragão, então este item era definitivamente de origem divina. Draco estava interessado em ver que bobagens seriam apresentadas a ele desta vez. Quando o show de luzes terminou, um item pairou no ar. Era um arco esculpido em uma cor vermelha ardente e linhas que pareciam veias nos membros superiores e inferiores. O ponto de encaixe tinha o formato da cabeça de um falcão, de cor vermelha ardente. As veias do arco brilhavam com uma cor vermelha que fazia sentir como se a arma estivesse viva. Ok, arco classificação, lendário efeitos, passivo 1, precisão. Ao empunhar este arco, a destreza é aumentada por um fator de 3. Passivo 2, habilidade. Habilidades e técnicas de tiro com arco não drenam mais resistência ou foco. Ativo 1, tiro final. Depois de ativar esta habilidade, o usuário é capaz de matar qualquer um dentro de 3 ranks deles, mas não poderá usar esta habilidade novamente. Outras habilidades só podem ser desbloqueadas ao atingir um nível de classe superior. Draco ficou atordoado com o arco, depois em êxtase. Em sua trajetória crescente no tiro com o arco, ele precisava de algo que lhe permitisse desenvolver suas técnicas de forma mais rápida e eficiente. Pinnacle era bom para os estágios iniciais, mas a técnica Starshot de Draco estava se tornando forte demais para o arco raro aguentar. Afinal, a técnica era baseada no controle e seu controle foi aprimorado por seu corpo reconstruído. Com a OK e Flecha Phoenix Cree, Draco nem precisaria comprar flechas novamente, a menos que quisesse usá-las para habilidades como chuva de flechas. Draco recebeu o arco alegremente e bateu palmas.
Você fez um trabalho extremamente excelente, clérigo apto. Como tal, eu lhe concederei 146 pontos umbra para suas próprias despesas. Sublime e Fiter ficaram chocados ao ouvir a resposta de Draco. Distribuir 146 ups não foi pouca coisa, foi uma pequena fortuna. Era assustador pensar no tipo de coisas que Fiter poderia fazer com aquele dinheiro. Veja como Anguis ficou zangado e cheio de ódio quando teve que pagar 112 moedas de ouro a Draco. Este valor foi ligeiramente superior numericamente em termos de valor relativo. Agradeço ao mestre da guilda. Vou me despedir. Falando calmamente e com voz forte, Fiter Cleric saiu da sala, fazendo Draco sorrir pelas suas costas. Seus instintos lhe disseram que esse novo sujeito que surgiu do nada era uma joia escondida que poderia trazer grandes benefícios à Umbra. Quando Draco e Sublime Notion ficaram sozinhos, ele sorriu gentilmente para ela e apontou para o assento à sua frente. Por favor, sente-se, Sublime. Sublime estava curioso sobre a gentileza e a amizade de Draco para com ela. Mesmo ela sendo muito próxima de Eva, Draco agiu como se ela fosse alguém próximo dele durante toda a vida. Sublime não se importou, pois ela realmente sentia que Draco era alguém de quem ela gostaria de estar perto, mas parecia um pouco. O que o mestre da guilda quer de mim? Sublime Notion perguntou isso com cautela. Draco simplesmente riu e acenou com as mãos de maneira descartável. Me chame de Draco. Guildmaster é um pouco formal demais para o meu gosto. Certo. Sublime Notion concordou com os olhos estreitados e uma carranca cética. Atualize-me sobre a situação da guilda. Quero saber tudo sobre a Umbra atualmente. Draco decidiu parar de ser assustador e ir direto ao assunto em questão. Sublime Notion perdeu a cautela e começou a falar com uma atitude um pouco mais madura. Bem, primeiro recrutamos um total de 2.500 jogadores de combate. O número é par porque cortamos o recrutamento quando atingimos esse valor. Também recrutamos 500 jogadores de Trade Skills, cortamos nessa quantia também. Isso é para que possamos gerenciar e treinar nosso atual lote de elites com perfeição. Assim que eles se tornarem modelos em suas respectivas áreas, recrutaremos mais jogadores e eles poderão assumir a liderança no treinamento do novo lote. Draco assentiu. A lógica era sólida. Para criar um sistema autossustentável e duradouro, era melhor começar aos poucos e resolver os problemas antes de investir mais. Elevar esses 3.000 jogadores ao auge de seus campos seria uma tarefa árdua, mas isso mostraria tanto ao escalão superior quanto aos próprios jogadores as falhas de tais métodos. Quando chegassem ao auge, o sistema estaria aperfeiçoado e eles poderiam facilmente lidar com o treinamento da próxima geração. Sublime Notion continuou quando viu a aprovação de Draco. Atualmente, nossas receitas são muito superiores às nossas despesas, em um valor quase assustador. Isso também está relacionado ao nosso número limitado de membros, já que não precisamos treinar tantos com a mesma renda. Isso também leva em consideração o fato de que a loja Rank 7 nem está totalmente povoada e o local onde foi construída é um limitador de seu progresso. Draco teve que respirar fundo aqui. Ele estava ciente disso, do fato de que a loja Rank 7 foi desperdiçada por ter sido construída em um mero reino em vez de em um império. Mesmo assim, ele teria que construí-lo em um império que estivesse próximo do topo da hierarquia no continente Cariu. No entanto, ele não tinha ideia real da situação nesses lugares. Ele conhecia o Laiol geral e a distribuição de poder de lá, mas passou toda a sua vida passada no reino de Sturgiaven. O tipo de conhecimento e controle que ele tinha quando estava em Sturgiaven era incomparável a qualquer outro país, e foi por isso que, apesar de construir seu próprio reino nas terras paradisíacas, ele ainda desperdiçou dinheiro construindo os 3 edifícios de nível 7 na cidade Cariu. Não se preocupe com isso. Eu tenho um plano especial referente ao Guild Hall e à loja da cidade Cariu. Há um grande segredo enterrado nesta cidade que nos beneficiaria muito mais cedo ou mais tarde. A resposta de Draco fez Sublime Notion arder de curiosidade, mas ela enterrou isso bem fundo. Houve alguns rascunhos para o plano de recrutamento de diversos jogadores para a guilda, mas não conseguimos chegar a algo concreto o suficiente para publicar ao público. Mostre meus planos até agora. Draco ficou intrigado com esse enigma. Eva era alguém que sabia quase tudo o que ele sabia e era ainda melhor do que ele quando se tratava de assuntos como administrar uma guilda. Como ela poderia ficar perplexa com algo assim?
Tanto Dacro quanto Euscape tiveram milhões de servos no auge. Sublime Notion assentiu e mostrou o esboço de seus planos para Draco. Quando o sujeito os leu, sua expressão ficou cada vez mais estranha, até que ele teve que parar. Sublime Notion corou e desviou o olhar. Para fazer essa malvada Loli corar, significava que o que quer que estivesse naquele esboço era extremamente embaraçoso de se pensar. Draco só conseguiu suspirar levemente. Eva estava muito louca. Draco presumiu que era menos o fato de eles não terem conseguido chegar a algo concreto, mas sim Eva já ter decidido algo desde o início e os membros principais fazendo tudo ao seu alcance para evitar que fosse finalizado. Draco reescreveu os requisitos, os termos de sua servidão, bem como o conteúdo de seus testes. Quando terminou, ele os passou para Sublime Notion, que leu com interesse. Quando ela viu o que Draco apresentou, ela ficou extremamente impressionada e sentiu que isso não poderia ser mais justo para os servos e ao mesmo tempo ser lucrativo para a guilda. Recrutamento de serviço. Os jogadores devem ter nível mínimo 5 para se qualificarem para o teste básico. Os jogadores devem ter um nível mínimo de 5 e ser capazes de realizar multitarefas perfeitamente para se qualificarem para o teste avançado. Os jogadores devem ter nível mínimo 5, ser capazes de realizar multitarefas perfeitamente e possuir conhecimentos técnicos para se qualificarem para o teste de especialistas. Os jogadores devem ter nível mínimo 5, ser capazes de realizar multitarefas perfeitamente, possuir conhecimento técnico e ter conhecimento profissional para o teste principal. Mesmo entre os servos havia uma hierarquia. Seus membros mais altos eram tão altos quanto os membros mais baixos dos grupos combate ou Tradeskill em termos de poder, o que mostrava a diferença de classe nas guildas de jogadores do Bondless. Ainda assim, os jogadores de combate Tradeskill não tinham tempo para gerenciar jogadores servos, nem Draco, Eva ou Sublime Notion. Como tal, seria melhor dividi-los numa hierarquia e deixá-los gerir a si próprios, dentro do razoável. Mais alguma coisa, Draco? Sublime Notion estava com pressa de sair para poder divulgar esses critérios de recrutamento e deixar o verdadeiro fluxo de jogadores entrar na guilda. A Umbra estava bem em termos financeiros, mas a aquisição de recursos simplesmente não era impressionante. Com muitos servos, combinados com as missões que Draco estabeleceu, Umbra seria capaz de se desenvolver como um foguete entrando na atmosfera. Nada por enquanto. Passarei meu tempo me preparando para o evento mais tarde. Deixo os preparativos por conta da guilda para você. Draco respondeu languidamente. Sim, Eva e eu já discutimos nossos planos para essa batalha. Gostaria que eu os compartilhasse com você? Sublime Notion perguntou cortesmente. Agora não. Vejo que você está com pressa para começar o recrutamento novamente. Basta me enviar a versão resumida mais tarde. Draco respondeu divertido. Sublime Notion nem sequer reconheceu suas palavras. Ela se levantou imediatamente e saiu rapidamente. Draco levantou-se da cadeira e suspirou. Roma está explorando o prédio. Kyong que desmaiou devido ao choque. Eva Stofflin porque está viajando. Sublime se foi porque ela tem que administrar a guilda. Ele balançou a cabeça com lamento. Devo realmente ser abandonado à solidão. Não que eu queira estar perto de pessoas em si, mas é tão chato estar sozinho. Bem, posso finalmente dedicar algum tempo e praticar com Pair de Denis e Mjolnir, permitindo para aumentar meu nível de habilidade comercial. Draco esfregou o queixo pensativamente. Também posso usar o centro de treinamento para desenvolver a técnica do tiro inicial adequadamente, permitindo-me dominar o primeiro nível. Quando a inevitável batalha contra o dragão de classificação suprema começar, poderei causar quantidades obscenas de dano. Draco sentiu que seus planos atuais eram bons, então ele avançou para começar a elaborar com Pair de Denis. Como seu quarto era um super mini mundo pequeno, ele poderia fazer tudo o que quisesse aqui mesmo. No entanto, como se o destino tivesse planejado isso, Draco viu um nome na lista de membros da Umbra que ele não tinha notado antes. Ele abriu a interface da guilda para ver quem estava online e quem não estava quando viu aquele nome. Não pode ser. Esse sujeito lendário não pode estar na minha guilda. Isso é destino. Draco ponderou isso em voz alta com uma expressão chocada, mas logo se transformou em um sorriso imundo. Ei, irmão Rambunctious, já que você está aqui, devemos explorar todas as bundas do mundo juntos novamente. Guild Wars capítulo 110.
Os irmãos Daldobot e Draco chegou à sala comunal do Salão da Guilda, onde a maioria dos jogadores da Umbra estavam em seu tempo livre. Embora uma boa quantidade tenha imediatamente corrido como loucos para cumprir as missões, outros estavam mais relaxados com isso, especialmente os escalões superiores. Com exceção de Rivetingnid, todos os outros membros do escalão superior da Umbra estavam atualmente dentro do Guild Hall. Draco, seus 5 generais, Sublime Notion, Rambunctious Butlover, Warmspring, Fitter Cleric e mais 3 pessoas. Todos os 3 estavam sentados no sofá mais luxuoso da sala comum, exclusivo para membros principais. No entanto, assim que viram seu lendário Guildmaster entrar, eles se aproximaram em grupo para cumprimentá-lo. À esquerda estava uma garota magra a ponto de anorexia. Ela parecia um salgueiro, com cintura fina, torso fino e pernas finas. Ela tinha cabelo curto que era muito formal e seu rosto era duro como pedra. Ela não era exatamente bonita para o padrão masculino médio, mas exalava uma vibração séria que realmente impressionou o espectador. Seu traje consistia em uma armadura média como a de Draco, com os segmentos metálicos bem mais curtos para reduzir o peso. Draco ficou surpreso ao ver alguém que era tão magro quanto ele no começo, mas imediatamente reconheceu a garota. O nome dela era Sheila Banks, filha de um importante general do exército americano. Seu pai foi morto depois que a América perdeu a guerra, considerado um fracasso, todos os seus bens confiscados à força, virando de cabeça para baixo a vida de sua única filha restante em um único dia. Slim Fati, como ela era chamada no jogo, parecia exatamente a mesma da primeira vez que ele a conheceu e fez amizade como companheiro de Darkrow. Draco não ficou surpreso por ter encontrado muitos jogadores com quem havia interagido em sua vida anterior. Na verdade, parecia bastante lógico que sem Eva estabelecer Darkrow nesta linha do tempo, todos os jogadores competentes do reino Sturgeven estavam correndo para se juntar à Umbra. Rambunctious Butlover era mais um ex-Arvei, só que nesta linha do tempo seu destino foi diferente. Ele conseguiu ser imediatamente aceito como membro principal, assim como Slim Fati. Não foi como se esses dois de repente se tornassem super jogadores em uma linha do tempo alternativa. Não, na verdade, suas capacidades reais nunca foram levadas em consideração no recrutamento para Darkrow. Como uma guilda já estabelecida há muito tempo desde a época do pai de Eva, a base dos membros da guilda e do escalão superior de Darkrow foi definida desde o início. Só lhes faltava uma coisa, a Arvei. A Umbra, por outro lado, era como uma folha de papel em branco, buscando talentos para preencher as fileiras de seus membros principais, bem como de seus Arveis. Draco sorriu para Slim Fati e acenou com a cabeça. É um prazer conhecê-lo. Espero que tudo tenha sido do seu agrado na minha guilda. Ela ficou surpresa com a amizade dele, mas sentiu seu coração bater um pouco enquanto respondia. Não tenho do que reclamar, obrigado. Vim prestar meus respeitos ao mestre da guilda e mostrar minha lealdade à guilda. Ela curvou-se um pouco ao ouvir isso, com uma reverência nobre. Draco sorriu com isso e comentou que a teoria do multiverso parecia um pouco errada. Diferentes linhas do tempo poderiam existir, mas sem uma variável externa como ele ou Eva, os eventos e as pessoas aparentemente nunca mudariam. Ao ver o resistente e obstinado Slim Fati se curvando para ele, Draco ficou feliz no fundo. Ele poderia ajudar sua amiga íntima a subir ao poder por meio de sua guilda e dar-lhe a chance de recuperar a vida que perdeu quando foi jogada nas profundezas da pobreza. Obrigado por suas amáveis palavras. Estou feliz por ter você a bordo. Eva me disse que seu desempenho no teste principal foi notável. Se você tiver algum pedido de conjunto de equipamentos, envie-me uma mensagem privada. Draco adicionou diretamente a sua lista de amigos ao dizer isso, fazendo Slim Fati se sentir atordoado, mas tocado no fundo. Qualquer pessoa que tenha vivido uma vida difícil poderia facilmente compreender seus sentimentos. Ser tratado com gentileza sem esperar muito em troca era algo extremamente raro de se encontrar nas áreas mais sombrias da sociedade. Normalmente, quando um homem tratava uma mulher tão bem, ela presumiria que havia intenções ocultas, mas ela estava muito longe de ser sexy agora, então ela duvidava disso. A menos que os gostos de Draco correspondessem ao tipo de corpo dela, o que seria bem. O único. Não importa o quão madura ou bem composta ela fosse, seu coração não podia deixar de balançar com a ideia de ser o interesse sexual de alguém. Especialmente porque Draco era tão atraente.
Para uma garota olhando para Draco, era o equivalente a um cara olhando para uma mistura de Eva e Zayn. Sua atração física era forte, mas não induzia amor, apenas desejo. Foi por isso que, apesar de sua natureza resistente e militarista, Slinfati não pôde deixar de sentir seu coração bater mais rápido. Draco virou-se para o sujeito do meio, que era outro rosto familiar, que ele esperava se juntar à guilda. Diante dele estava um sujeito de aparência comum, cabelos castanhos e olhos castanhos, com rosto em formato de V. Ele usava um manto que o cobria da cabeça aos pés com sua librea preta. Ele segurava um cajado de madeira morta que parecia irradiar um estranho presságio de morte. O nome acima de sua cabeça dizia Dreary Traveler, um dos 5 melhores jogadores do reino de Sturgeven e o segundo jogador de combate entre os 3. Ele estava em 5º lugar naquela época e manteve sua posição à medida que a base de jogadores aumentava em níveis e habilidades. Ele conseguiu uma das classes ocultas mais notáveis, Necromante. Esta aula foi o seu caminho para o sucesso, já que os necromantes eram exemplares em qualquer forma de combate. Quanto mais pessoas participavam, melhor era o tempo de um necromante, razão pela qual também foram apelidados de exército de um homem só. Eles poderiam decidir sozinhos o resultado de uma luta em grande escala, desde que permanecessem bem protegidos. Olá, é reconfortante saber que temos um necromante tão capaz entre nós. Draco o cumprimentou em tom amigável. Dreary Traveler era do tipo silencioso, então ele assentiu, mas ainda falou algumas palavras. Mestre da guilda, agradeço o seu reconhecimento. Draco virou-se para o último sujeito, que era um homem com barba e feições ásperas. Seus olhos mostravam sabedoria e maturidade, contando a riqueza de experiências que ele adquiriu ao longo de sua vida. Ele era alto e muito bem constituído, mostrando que ainda permanecia ativo apesar da idade avançada. Ele parecia um nobre cavaleiro, com aquelas linhas de sorriso no rosto e aqueles gentis olhos azuis que demonstravam bondade para com o mundo. Seu nome era Happy Saint e ele era um artesão extremamente talentoso. O velho era um ferreiro proeminente no mundo real e até hoje às vezes inicia sua forja. Além do trabalho, seu antigo hobby também o acompanha até hoje. Ele jogava como artesão em todos os jogos de RPG desde sua juventude, no final dos anos 20. Ele acumulou tanta habilidade e experiência que mesmo Bondless não conseguiu derrotá-lo e seu talento não era menor que o de Draco. Draco olhou para ele com emoções complexas escondidas dentro de si, já que Happy Saint poderia ser descrito como a coisa mais próxima que Draco teve de um mentor e foi quem ensinou ferraria ao jovem. Naquela época, ele teve que ser treinado e ensinado como todo mundo. Sem esse tipo de base, bem como a experiência acumulada em sua vida passada, Draco não seria o gênio aclamado que é atualmente. Bom dia, senhor. Espero que Umbra seja do seu agrado. Se tiver tempo, seria um prazer discutir algumas técnicas de forja com você. Happy Saint acenou com a cabeça lentamente e olhou para Draco com respeito e reverência, o que fez o sujeito se sentir bizarro no fundo, porque era a mesma maneira que ele havia admirado Happy Saint em sua vida passada. Sua guilda é o lugar perfeito para eu desenvolver minhas habilidades. Como tal, farei tudo ao meu alcance para vê-lo crescer até o topo. Se o Guildmaster encontrar tempo, considerarei uma honra trocar teorias com você. Happy Saint tinha uma voz muito masculina e de barítono que fazia as mulheres da região se animarem. Era o tipo de voz que deixava uma boa impressão no ouvinte, e junto com os traços cavalheirescos de Happy Saint, ele parecia muito agradável aos olhos das mulheres. É bom ouvir isso. Estou ansioso para ver seu progresso. Draco respondeu com um aceno de cabeça e olhou ao redor da sala comunal. Alguém sabe onde está Rambunctious Butlover? Draco perguntou com uma carranca. Ele esteve aqui há pouco tempo, então não deveria estar muito longe. Lembro que ele disse algo sobre querer encontrá-los tio Enche, Rina. Foi Slinfati quem respondeu à pergunta, e Draco acenou com a cabeça em resposta. Então vou me despedir. Se você tiver alguma sugestão ou ideia sobre como ajudar nossa guilda a avançar, fale comigo diretamente. Você é de extrema importância para o futuro da Umbra. Além disso, por favor, chame-me de Draco. Draco falou isso levemente, mas nos ouvidos dos 3 membros principais isso ressoou muito forte. Seus corações não puderam deixar de se emocionar quando ouviram a importância que o lendário mestre da guilda lhes dava, fosse o sério Slinfati, o benevolente Happy Saint ou o introvertido Dreary Traveler.
Draco desceu para a sala de treinamento, onde ele esperava que o bardo estivesse. Assim como ele previra, era exatamente ali que o sujeito estava, tocando alegremente algumas músicas enquanto Rina tentava desenvolver ainda mais suas habilidades. Agora, alguém tão importante como Rina dos 5 generais não deveria escolher um quarto privado. Que piada! Como ela deveria atrair os olhares lascivos dos homens se ela se escondesse? E com Rambuta ali para atrair ainda mais atenção, todos os olhos estavam colados nela enquanto as melodias da música acentuavam graciosamente sua destreza. Rina estava totalmente satisfeita com sua vida dessa forma. Então, pode-se imaginar o quão atordoada e animada ela ficou quando viu Draco entrar no salão de treinamento. Os outros jogadores que treinavam nas áreas públicas também ficaram extremamente animados, tentando se exibir para o todo-poderoso mestre da guilda na esperança de que ele os notasse. Draco caminhou até Rina e a pobre mulher só conseguiu fechar as coxas o mais forte possível enquanto sentia seus sucos começarem a vazar. Seu rosto ficou vermelho e sua respiração estava turva. Mesmo os animais da floresta não ousariam se chamar no seu quando Rina estava por perto. Ela desejou muito Draco quando ele estava em sua forma normal, mas com seu corpo reconstruído isso se tornou ainda pior. Ela mal conseguia manter a sanidade quando estava tão perto dele. A maioria das mulheres achava Draco agradável à vista e considerava deitar-se com ele, com vários graus de urgência dependendo de suas personalidades e impulsos sexuais. Afinal, Draco era como um incubo na vida real, tendo nas mulheres o mesmo efeito que as sucubus causavam nos homens. Alguns machos seriam capazes de resistir aos sucubus e, da mesma forma, algumas mulheres seriam capazes de resistir aos incubus. Para Rina, porém, não havia esperança. Ela estava tão apaixonada por Draco que parecia um homem faminto vendo um bife fresco bem na sua frente, mas não conseguiu comê-lo porque havia um tigre olhando para ele ao lado. Esse tipo de tentação sem esperança de realização era um tipo de tortura que parecia engraçada à vista de fora, mas na verdade era realmente terrível e dolorosa para a pessoa envolvida. Rambu viu a reação dela a Draco, mas não se incomodou. Não era como se ele estivesse perdidamente apaixonado por Rina, ele apenas reverenciava sua bunda gorda. Ele também estava ciente da obsessão que Rina tinha pelo mestre da guilda e estava tranquilo com isso. Além disso, ele não era o dono dela e não podia controlar de quem ela gostava. Foi uma pena que o mestre da guilda não demonstrasse muito interesse por ela. Então, em vez de inveja, ele sentiu pena de Rina. Jeguilhader. Rina mal conseguia formar palavras coerentes entre sua respiração ofegante. Draco sorriu para ela e segurou seu queixo. Vejo que você ainda me deseja. Até onde você está disposto a ir para saciar sua luxúria, HMM? Draco não pretendia provocá-la intencionalmente, já que ela estava realmente sofrendo injustamente devido às circunstâncias, mas seu lado diabólico não resistiu. Rina sentiu suas emoções negativas, sua luxúria e desejos sendo afastados dela por Draco, trazendo de volta sua clareza mental. Ela inicialmente ficou envergonhada por sua falta de controle, depois grata a Draco por ajudá-la. Draco sentiu a energia de sua linhagem se fortalecer um pouco, mas não de maneira permanente. Era como um atleta tomando uma bebida energética, onde o ânimo aumentava ligeiramente por um curto período de tempo. Ele então se virou para Rambunctious Butlover, que estava olhando para Draco com uma expressão estranha. Então, você é o lendário Rambunctious Butlover? Nosso primeiro membro principal. Você não parece grande coisa. Draco sorriu maliciosamente ao dizer isso. Rambunctious ficou um pouco perplexo com esse tipo de reação, que surgiu do nada, mas sua confusão rapidamente deu lugar a uma raiva borbulhante. Ele não se importava se Draco era o mestre da guilda, ele não permitiria que ninguém se menosprezasse. Depois de ter passado por um exame básico para lutar enquanto protegia um ovo, ele nunca permitiria que alguém lhe dissesse que ele não merecia seu lugar entre a elite. Nem você, lindo garoto. Para tratar um tesouro como ela de uma maneira tão covarde, ouso dizer que você pode nem saber as verdades do universo. Embora o sujeito não tivesse dito nada disso, era sua linguagem corporal e a expressão em seus olhos deu a Rambunctious a sensação de que tudo que Draco havia feito até agora era para fazê-lo desafiar o mestre da guilda para uma batalha de filosofia. Rambuta estava certo, já que Draco realmente pretendia tal batalha desde o início, só que como mestre da guilda ele não poderia ser o único a propor tal coisa.
Enquanto seu melhor amigo do passado e do futuro caía na armadilha, Draco riu. Tudo bem, vamos falar a verdade. A bunda de Hinak é a maior que você já viu enquanto estava na Umbra, correto? O rosto de Rambut mudou quando ele foi facilmente visto. Seu coração não pôde deixar de tremer quando percebeu algo extremamente perigoso agora. Foi possível. Será que o mestre da guilda era uma alma gêmea? Mais uma adoradora do bumbum feminino. Um grã-mestre, cuja vida foi jurada ao Saki e que pesquisou e compreendeu todos os meandros do Saki. Rambut de repente sentiu a pressão vinda do comportamento calmo e superior de Draco ao discutir o Saki. Afinal, para ele, Hina era o seu objetivo que ele deveria derrotar para se tornar mais forte e mais puro de coração. Será que o mestre da guilda viu algo ainda mais incrível do que a bunda de Hina? Absurdo. Agora não era hora de duvidar de suas próprias convicções. Sim, ela é. Atrevo-me a dizer que a forma, a redondeza e o bater de suas costas são incomparáveis sob os céus. Rambunctiou surgiu com toda a sua energia, fazendo com que todos na área olhassem para ele com pena. Estava claro que ele estava em desvantagem ao enfrentar Draco, sem nenhuma saída. Draco deu um passo à frente e colocou um braço em volta do ombro de Hina. Ele se virou para ela e perguntou, então você afirma que esta é a bunda perfeita, que não pode ser superada de forma alguma. Deixe-me testar sua teoria. Hina, posso tocar em você? O rosto de Hina ficou um pouco mais vermelho enquanto ela usava toda a sua força de vontade para balançar a cabeça lentamente. Draco sorriu e agarrou sua bunda e mediu suavemente com um toque suave. Hina gemeu um pouco quando ele fez isso e sentiu suas pernas ficarem fracas, o que impactou tão fortemente o pobre Rambunctious ao ver que seus lábios ficaram azuis. Draco soltou Hina, enquanto sorria gentilmente para ela antes de voltar a focar um olhar superior em Rambunctious Butlover. Eu classifico Hina como um saque de classe SS. Depois de sentir a textura, firmeza e suavidade, bem como a maleabilidade, este é o meu julgamento. Concordo com você, certamente é uma bunda excelente, mas ainda falta um pouco antes disso pode ser chamado de perfeição. Com base em suas estimativas, qual foi sua nota? Rambunctious Butlover mal conseguiu falar neste momento. S. Classe. S. Draco ficou surpreso que o primeiro Rambut fosse tão proficiente. Os dois passaram anos juntos desenvolvendo o sistema de classificação de espólio como seus passatempos favoritos como dois perdedores em Dakro. Isso os colocou em apuros inúmeras vezes naquela época, mas esse era o sabor da juventude, especialmente quando você tinha um melhor amigo que adorava problemas tanto quanto você. Ele esteve tão perto do alvo e isso era louvável, mas Rambut precisava ser suprimido se Draco quisesse que ele fosse obediente. Uma coisa era se divertir e brincar quando você era apenas uma pequena engrenagem em uma roda muito maior. Porém nesta linha do tempo um era o Guildmaster da guilda número 1 e outro um de seus membros principais. Como um cara normal, ele não seria capaz de controlar esse sujeito, especialmente porque Draco conhecia muito bem o comportamento de Rambunctious. Felizmente, ele sabia exatamente o que Rambut precisava ser domesticado. Olhe para isso, tão perto e tão longe. Você não consegue nem acertar uma coisa tão simples e se considera um conhecedor de Saki. Você é muito fraco. Draco poderia muito bem ter dado um soco físico no rosto de Rambunctious, porque suas palavras tiveram o mesmo efeito que Rambunctious Butlover congelou por um segundo inteiro antes de cair de joelhos. Blergar. Ele cuspiu um bocado de sangue enquanto seus órgãos eram feridos pela depressão e pela pressão de Draco. Os espectadores não puderam deixar de se preocupar com Rambunctious, pois estava claro que ele estava perdendo a cabeça. Seu inimigo era o todo-poderoso mestre da guilda, como ele conseguiria superá-lo? Rambunctious também entendeu isso, mas sentiu uma onda de energia emergir dentro dele. Foi ardente e tirânico, permitindo-lhe recuperar a cor e a clareza de espírito. A pressão que Draco empurrou sobre ele não se tornou nada para ele. Ele se levantou do chão com um brilho afiado e feroz nos olhos e sangue escorrendo pelos lábios. A expressão de Draco congelou enquanto seu coração batia forte. Ele estava suprimindo Rambunctious perfeitamente agora com base no que sabia sobre sua personalidade depois de anos como amigos. Então o que estava acontecendo? Você pode ser muito mais bonito do que eu, capaz de apenas sussurrar palavras nos ouvidos das mulheres e ter suas bundas à sua disposição. Mas isso não significa nada.
Você está tratando o bumbum e as mulheres como meros brinquedos. As mulheres são ótimas por causa de suas diversas botinhas e suas botinhas são ótimas por causa delas. Sem mulheres, não haveria espólio no mundo. Sem espólio, não haveria mulheres no mundo. Lutando e lutando pelo direito de acessar seu botim. Esse é o romance da vida, o verdadeiro caminho do dado Boti. O indisciplinado Butlover apontou para Draco com um dedo afiado e olhou para ele com olhos enlouquecidos. Você não é um verdadeiro seguidor do caminho do cu. Você é apenas um filho da puta. As palavras indisciplinadas impactaram Draco tão fortemente que ele teve que dar alguns passos para trás para recuperar o equilíbrio, com o rosto vermelho e sangue escorrendo do nariz e também dos cantos da boca. Os espectadores ficaram perplexos e depois perplexos. Que porra foi essa? Que tipo de teatro exagerado esses dois estavam apresentando? Eles acharam engraçado ou algo assim? No entanto, como eles poderiam entender o que era travar uma batalha de convicções e crenças? Draco limpou o sangue do canto da boca e olhou para ele por um minuto inteiro, eventualmente sorrindo enquanto olhava para seu próprio sangue. Então, ele caiu na gargalhada. Todos olharam para Draco sem compreender. Por que ele estava rindo depois de levar um golpe tão forte? O indisciplinado Butlover, que também havia sido tão assassino em um momento, também caiu na gargalhada com toda a sua energia. Ah! Agora este também perdeu ânimo. O que surpreendeu ainda mais os membros do Umbra foi que esses dois se aproximaram e se abraçaram como se fossem amigos há anos. Irmão Draco. Irmão indisciplinado. Na verdade, os caras eram realmente difíceis de entender às vezes. Guild Wars capítulo 111. Poção do beijo do anjo. Draco havia retornado para seu quarto no super mini mundo pequeno. Ele passou muito tempo brincando com Rambunctious Butlover e sendo um incômodo geral, o que o fez se sentir extremamente relaxado e contente. Agora era hora de começar sua primeira tarefa como Guildmaster, que era criar armas e armaduras para seus novos membros. Não era seu dever fazer isso por si só, mas seria melhor para ele fazer isso agora do que mais tarde, e ajudar os jogadores do Tradeskill a administrar suas tarefas pesadas. Afinal, ele tinha um extenso histórico na fabricação de grandes quantidades de armas e armaduras para clientes. Seria muito fácil para ele manter a qualidade ao fazer esses itens para os jogadores. Draco pegou o pai da Dani, trazendo também alguns materiais para o processo de confecção. Esses materiais eram de raridade comum, o que foi uma jogada extremamente inteligente de Draco, já que ele economizaria custos usando a habilidade passiva especial de Pair da Dani. É claro que desvantagem era que sua taxa de fracasso seria alta, com apenas 1/3 de seus esforços sendo realmente bem-sucedidos. Porém, mesmo assim, ainda era muito quebrado e injusto. O custo de um material comum era de cerca de 30 a 50 bronzes por pilha. Se Draco comprasse uma pilha de plantas Darik, que era o principal reagente para a poção de saúde, seriam quase 100 do material. Se ele o jogasse no caldeirão, ele evoluiria para seu equivalente épico, tornando-o muito mais potente, mas muito menos manejável. Se ele usasse 3 plantas Darik para tentar uma poção básica de saúde, seriam apenas 2 bronzes gastos, o que era uma quantia inconsequente para ele. Draco era tão rico que o próprio bronze se curvaria diante dele com respeito. E com seu título de Fogo da Guerra e Pioneiro, ele tinha 35% de chance padrão de sucesso, independentemente da classificação do item que estava criando. Como ele tinha chances variadas ao criar poções épicas, dependia do que ele queria fazer. Uma poção épica que tinha efeitos mais suaves e era geralmente mais simples como a poção de saúde tinha uma taxa de sucesso de 25% para ele, especialmente porque ele estava no rank Elite agora. Algo como a bênção do dragão seria definitivamente 0%. Ele teria que usar muito poucos materiais épicos, bem como preencher a mistura com muitos agentes de combinação raros inferiores. Com o pai da Dani, tudo era épico, gostasse você ou não. Como tal, quanto mais ele investisse, mais forte seria a sua mistura, mas mais difícil seria ter sucesso. Draco estava aqui para praticar e torcer para ter sucesso de vez em quando. Como tal, ele começou diretamente a refinar as plantas Darik, o que levou muito pouco tempo e esforço devido ao seu corpo reconstruído, seu controle sobrecarregado da energia mundana devido a ser ele próprio um dragão de classificação suprema, seu controle aprimorado e seu rank elite em alquimia. O que significava que ele estava um posto acima da fábrica de Darik.
Draco não fez apenas esses três. Ele filtrou centenas e centenas de plantas Darik. Essas coisas eram vendidas em todas as lojas de Rank 1 e Rank 2 e deve-se lembrar dos benefícios especiais do distintivo do Arauto, que lhe permitia pegar o que quisesse em qualquer loja de Rank 1 ou Rank 2 gratuitamente. Como tal, ele coletou quantidades obscenas de reagentes comuns para serem usados em seu treinamento. Não, Draco não tinha nenhuma lista de verificação ou plano aqui. Ele iria literalmente juntar esses ingredientes e trabalhar com eles. Se eles falharam, que pena. Se tiverem sucesso, serão entregues aos membros da guilda para uso. Quando todos estavam preocupados em como coletar poções incomuns, Draco estava planejando banhar os membros de sua guilda com poções épicas. Sinceramente, ser membro da Umbra não foi diferente por ser filho do homem mais rico do mundo. A vida era boa demais. Draco terminou de filtrá-los e começou a transformar as plantas Darik em pasta. Ele fez questão de quebrá-los a um estado que lembrasse um líquido. Ele teve que reunir um conjunto alquímico da Orlucli Energy para fazer isso, mas este equipamento conjurado em particular era de altíssima qualidade. Como tal, Draco destruiu todas as plantas Darik e começou a misturá-las. Ele não misturou mais de 3 de cada vez porque queria ver se a mesma quantidade seria eficaz, mesmo que sua raridade fosse elevada ao nível épico. Draco não misturou a pilha inteira em lotes de 3. Dos 100 grupos de pasta vegetal Darik, ele misturou apenas 5 conjuntos de 3, o que significa que apenas 15 de 100 foram misturados. Draco pegou um lote e começou a aquecer o caldeirão com o fogo da guerra. Esta chama normalmente era destinada à ferraria, mas funcionava bem com alquimia também. Draco colocou a pasta de planta Darik no caldeirão e observou enquanto ela brilhava intensamente por um segundo antes de se transformar em algo completamente diferente. Viva la vida, material classificação, épico uso, alquimia. A nova pasta passou da típica cor vermelho sangue das poções de saúde para uma cor levemente amarelada. Brilhava e brilhava com pureza, deixando claro que era um material especial e extremamente difícil de encontrar. Draco respirou fundo e começou o processo de preparação de poções. Quando ele fez a poção da maldição parasitária para a Vila dos Elfos da Floresta, ele colocou os materiais no caldeirão em sua forma bruta, porque ajustá-los à pasta tornaria o processo de preparação extremamente volátil em comparação com o método anterior. Colocá-lo em estado bruto foi como acelerar no trânsito enquanto dirigia um Volkswagen 1996. Enquanto colocá-lo no caldeirão em sua forma pastosa foi como acelerar no trânsito com uma Ferrari F450. É claro que colocá-lo em estado bruto tornava o processo mais longo e desgastante em termos de resistência e controle de energia mundial, mas tinha uma chance maior de sucesso para aqueles que eram de um nível inferior ao rank mestre. No entanto, colocá-lo como uma pasta tornou o processo muito mais curto e menos desgastante para a mente e o corpo a longo prazo, mas tinha uma chance muito maior de fracasso se alguém estivesse abaixo do rank mestre. Draco só se atreveu a fazer isso porque seu estado de ser era muito elevado e porque sua força física e mental não era nada como antes. Ele era mais que sobre-humano em seu nível atual. Draco colocou todo o seu esforço para manter a mistura estável enquanto a inundava com energia mundana para transmutá-la em sua forma final. Demorou menos de uma hora para Draco terminar esse processo, mas ele ficou visivelmente abalado pelo esforço em fazê-lo. Não foi fácil transformar um caldeirão cheio de materiais épicos em uma poção épica. Caso contrário, as poções épicas seriam tão difundidas no mercado que não seria necessário quebrar um braço e uma perna só para obtê-las. Draco só poderia fazer isso graças à sua experiência como reencarnador. Em sua vida anterior, ele era mestre em todas as suas habilidades comerciais, que era o nível necessário para criar itens épicos sem nenhuma penalidade. Outra razão foi seu controle, seu elevado estado de ser, o poder de sua linhagem, através de seu corpo reconstruído e sua composição física fortalecida, e seu equipamento, sendo o próprio Pardadeni. Como um caldeirão de classificação épica, era naturalmente mais adequado para criar itens de classificação épica. Seria uma piada se ele tivesse a habilidade passiva melhoria de reagentes e não pudesse lidar com tais materiais, mesmo considerando a habilidade ativa que a equilibrava. Draco reuniu a energia mundial e juntou a poção finalizada em 3 garrafas. Como a quantidade e reagentes não eram altos, a quantidade da poção também não era grande. No entanto,
Foi anulado pela pureza e qualidade do produto acabado. Beijo do Anjo, consumível classificação, épico, 100% de eficácia, refeito, restaura 100% de saúde, mana, vigor e foco. Aumente a regeneração de saúde, mana, vigor e foco em 50% por hora. Os efeitos destacaram claramente porque qualquer coisa acima do Epic Rank neste jogo foi perseguida com tanto fervor por qualquer pessoa de qualquer nível. Itens e equipamentos em Boundless eram muito rigorosos quanto às diferenças de classificação. Isso tratava tanto da classificação do item quanto da classificação do usuário. Se olharmos para ele, os itens do rank comum ao rank raro tinham estatísticas como velocidade de ataque, dano ou defesa e efeitos que eram muito curtos e concisos. No entanto, os itens no Epic Rank não tinham estatísticas. Eles só tinham uma habilidade passiva e uma habilidade ativa. Os itens no rank lendário tinham duas habilidades passivas e uma ativa, enquanto aqueles no rank divino. Draco não tinha muita certeza, porque os olhos de Kaelo haviam sido enfraquecidos devido aos esforços para desbloquear sua linhagem. Era possível que eles tivessem 3 habilidades passivas e uma ativa, ou 2 habilidades passivas e 2 ativas. De qualquer forma, o problema com os olhos de Kaelo seria resolvido quando ele subisse na classificação. Draco aprendeu porque os itens acima do épico não tinham estatísticas. Era porque eles simplesmente não precisavam de nenhum. Eles tinham um poder bruto quase ilimitado. A questão era quanto desse poder o portador poderia aproveitar com base em sua classificação e como ele abusava das habilidades passivas e ativas. Uma poção como Angelus Kiss não era a única. Draco não foi o primeiro a fazer uma poção épica da categoria saúde, ou mesmo da maioria das categorias, então ela já foi nomeada por outra pessoa. Draco não se incomodou com isso, ele continuou a misturar, moer e preparar poções do Beijo do Anjo. Fiel às estatísticas, ele conseguiu metade das vezes, com 50 poções em 100 conjuntos. 50 poções épicas de 100 conjuntos de materiais comuns. Esse sujeito não deveria ser banido do jogo. Isso foi muito injusto. Muito quebrado. Muito dominado. Draco poderia literalmente arrumar sua armadura e se tornar um marido doméstico que só criava poções e armaduras para o resto da vida. Com Jounir e Pair da Deni, ele poderia arrecadar centenas de milhares de platina em um dia, muito menos em uma semana. Ele se tornaria um fenômeno mundial no mundo real e no mundo dos jogos ao mudar sua platina para dinheiro do mundo real. Ele poderia facilmente se tornar um bilionário no mundo real e ao mesmo tempo ser infinitamente rico no mundo do jogo. Sem mencionar que seu nome entraria na tradição da seção de fantasia ocidental de Boundless, como um dos maiores artesãos entre os aventureiros imortais. Nos milhares de anos em que Boundless estaria ativo no mundo humano, ele seria lembrado para sempre. Este era o objetivo que os jogadores do Tradeskill buscavam. Seja Happy Saint ou qualquer jogador notável de Tradeskill nesta linha do tempo ou na vida passada de Draco, todos eles pretendiam se tornar terrivelmente ricos através de seus ofícios, bem como imensamente populares. No entanto, Draco tinha planos muito maiores para sua vida. Ele não iria parar na seção de fantasia ocidental do Boundless. Ele exploraria todos os mundos em Boundless que existiam e ainda seriam adicionados, acumulando todo o poder e recursos que pudesse antes de transferir para outro. Foi por isso que um item divino moveu Draco tão fortemente antes, assim como os itens lendários, mas não foi o suficiente. Não estava nem perto o suficiente. Isso porque quando ele transmigrasse para outra seção, ele seria 50% mais fraco que os nativos de lá. Não se limitou a ele, mas a qualquer pessoa que mudou mundos. Um dragão estrangeiro não pode vencer as cobras locais. A mesma coisa aconteceu com Nakio. Ele era um cultivador de pináculo e o único a deixar o reino de Xianxia e ir para este mundo na história do Boundless. Ele alcançou o nível máximo em tudo, não havendo como ele progredir ainda mais em seu mundo. Mas ainda assim, na seção Western Fantasia ela poderia ser intimidado por Idempowers como Richmond, que não atingiu o limite de nível aqui devido a várias dificuldades. Em termos de estatísticas brutas, Richmond não estava nem perto de ser um monstro como Nakio. Mas devido à supressão do mundo, Richmond poderia vencer Nakio como se o sujeito fosse seu neto. O ponto importante a ser observado é que matar Nakio estava fora de questão por causa de seus outros acúmulos. Ele só poderia ser intimidado e espancado, na melhor das hipóteses,
Mas à medida que seu nível na seção de fantasia ocidental crescia, ele se tornou cada vez mais resiliente. Foi por isso que os poderes ocultos estavam tão deprimidos e assustados que mal saíam mais. Draco passaria pela mesma coisa. Mesmo que ele não pudesse morrer como um aventureiro imortal, ainda seria muito desconfortável e sufocante ser espancado como um cachorro pelos vários mestres de outros reinos. Portanto, quanto mais forte ele pudesse se tornar enquanto estivesse aqui, mais fácil seria para ele construir uma base no novo mundo. Draco continuou a fazer poções do beijo do anjo com foco obstinado. Ele não parou nem por um segundo para descansar enquanto continuava o processo de filtrar, moer, misturar, inventar e depois coletar. O número de poções bem-sucedidas continuou a subir lentamente, de 50 para 100. De 100 para 150. Como cada tentativa levava uma hora, Draco estava gastando tempo como um louco. Demorou apenas cerca de 2 dias para atingir esses números, o que foi muito tempo perdido. Essa era a compensação para criar qualquer coisa de alto escalão. Não se poderia escapar do custo do tempo, a menos que tivessem uma classificação alta na habilidade comercial em questão. Draco decidiu parar aqui enquanto suspirava de exaustão. Ele passou 2 dias inteiros sem parar, o que ainda era imensamente desgastante, mesmo que ele tivesse um supercorpo agora. Ele coletou todas as poções épicas e as colocou na loja da guilda. Ele mais uma vez enviou uma transmissão aos membros de sua guilda sobre a nova edição, postando suas estatísticas e seu preço para que todos pudessem ver. Ele até pagou para enviá-lo para todo mundo, para qualquer membro da Umbra que estivesse no continente Cario naquela época. Ele fixou o preço em 300 UPs por garrafa, o que representava 0,6% do preço real de mercado para armas ou itens épicos. Ele poderia muito bem ter divulgado isso aos seus membros e não perder tempo com tal farsa. Se os membros da Associação Tradeskill vissem que Draco estava vendendo poções épicas por esse preço, eles poderiam simplesmente sair correndo e espancá-lo até a morte com baguetes. No entanto, havia um significado mais profundo em tudo isso. Em primeiro lugar, os seus custos para fazer estas poções eram inexistentes se não se contasse o tempo perdido. Ele não perderia nada vendendo por esse preço e, na verdade, seu percentual de lucro era de 100%. Em segundo lugar, Draco não precisava de dinheiro, precisava de recursos. O dinheiro não era um problema com a loja Rank 7, mas os recursos eram. Terceiro, ele seria capaz de atrair ainda mais jogadores para a Umbra. Os jogadores já desejavam ingressar na Umbra de qualquer maneira, mas ao ver tais itens sendo vendidos na guilda, eles se tornariam como cães raivosos ao tentarem ingressar. Finalmente, e mais importante, os membros da guilda Umbra eram elites que eram leais à guilda até certo ponto e trabalhavam muito duro. Eles receberam missões que os recompensariam com preciosos UPs que poderiam ser usados na guilda e fora dela. Tinha muito valor e utilidade porque não podia ser perdido ou roubado e podia conseguir coisas que o ouro bruto não poderia comprar. Coisas como o treinamento dos professores de Tradeskill nos andares inferiores, itens exclusivos vendidos na guilda, bem como vantagens especiais na compra externa. No entanto, se um jogador trabalhasse duro para terminar tantas missões quanto no tabuleiro, ele poderia ganhar cerca de 200 a 500 UPs todos os meses. Com tal quantia, eles conseguiriam aos poucos comprar cada vez mais, tendo menos entusiasmo para ganhar mais UPs, mas sim investir seus UPs atuais e deixar que ganhassem mais nos bancos. Esse era um enigma semelhante para alguém que era rico, mas não tinha muito interesse em comprar coisas diversas. Seu dinheiro se acumularia em quantias cada vez mais altas, mas sua produtividade diminuiria à medida que ele começasse a viver dos juros que seu principal renderia. Porém, se o sujeito tivesse algo para gastar que fosse caro, mas extremamente útil para ele, ele se tornaria como um javali selvagem. Ele faria tudo e qualquer coisa para ganhar mais dinheiro e comprar o que precisava. Foi a mesma coisa aqui. Quando os jogadores de combate viram a poção épica na loja da guilda, ficaram tão chocados que alguns começaram a ter vários ataques e reações mentais. Eles não eram novatos ignorantes que reclamariam do preço ser muito alto. Eram elites que haviam feito suas pesquisas e eram muito astutas quando se tratava de questões relacionadas aos jogos e a este jogo em particular. Eles entenderam que o mestre da guilda era quem fazia a poção, já que seu nome estava ligado a ela, e ele a estava vendendo barato para eles porque eram membros de sua guilda.
Os mais espertos poderiam avaliar que Draco estava colocando a cenoura diante deles, dizendo-lhes para terminar mais missões, muito mais rapidamente e eles teriam benefícios infinitos diante deles. Nunca haveria um caso em que eles seriam incapazes de gastar seus ups naquilo que queriam. Na verdade, era provável que nunca tivessem ups suficientes em suas vidas. A única maneira era: trabalhe como um cachorro. Se o mestre da guilda quiser que eu trabalhe como um cachorro para ele, tudo bem. Eu farei isso. Isso foi aproximadamente o que todos os membros da Umbra disseram para si mesmos ou pensaram em suas cabeças enquanto seus olhos brilhavam com seriedade e loucura. Mais uma vez, uma atmosfera louca e fervorosa cercou a guilda enquanto os jogadores corriam para completar as missões. A Umbra estava animada como sempre, com a forma como Draco manipulava sutilmente seus membros para serem o melhor que podiam ser. Neste momento, Draco sorriu ao ver uma forma começar a se formar na sala de Rivetingnit, o primeiro vice-mestre da guilda. Bem-vinda de volta, Eva. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.